Olá, amigas e amigos aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, sou arquiteta urbanista e também design de interiores. E no vídeo de hoje, olha só, vou explicar pra vocês um pouquinho sobre o ripado de madeira. Mas já vou começar o vídeo já pedindo aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, tá? Ative as notificações, vão colocando nos comentários o que vocês estão achando. Tanto é que nos comentários eu recebi o pessoal perguntando sobre painel ripado, algumas dúvidas, né? Que é uma coisa que a gente tá usando muito hoje em dia, é esse bendito painel. Se você também não me segue lá no Instagram, me sigam lá, Isabela Arquiteta, que lá eu falo mais sobre o dia a dia de obra e aqui do escritório, tá bom? Mas, sem mais delongas, vamos falar então um pouquinho sobre esse elemento decorativo, no caso. Começou como elemento decorativo, né? Mas hoje ele pode ser usado ali como uma parte um pouco mais técnica também, né? Para esconder algumas coisas atrás desse painel, que é o painel ripado. E eu trouxe aqui, olha só, algumas amostrinhas para explicar para vocês como que ele é feito, por que ele é caro, né? Querendo ou não, é uma peça, né, que a gente precisa investir um pouco mais. Mas eu também vou dar algumas dicas aqui de como deixar um pouquinho mais barato, dependendo do material que a gente usar. Enfim, tô com várias amostrinhas, eu sei que vocês adoram quando eu venho mostrar aqui, ó, os exemplos, as amostrinhas pra vocês. Se você tem dúvidas, então, sobre painel ripado, se você quer fazer na sua casa, fica aqui no vídeo que eu vou contar tudo, tá bom? Esse painel ripado de madeira, ele começou sendo muito utilizado como algo decorativo. E ele nada mais é, então, do que? Ele tem a base dele em madeira, ou o que eu mais uso aqui, o pessoal usa bastante, o MDF, olha só, que é essa pranchinha aqui, ó, mais fininha, tá? Eu já deixei aqui, tem um vídeo aqui no canal falando sobre MDF, MDP. Se você tem alguma dúvida sobre esses tipos de materiais, vou deixar o vídeo aqui, depois vocês vão lá assistir, tá bom? Então, como a gente consegue ver no exemplo, olha só, ele é esse painel aqui de madeira que vem com as ripas, olha só, coladas em cima dele, tá? Depois eu vou explicar também um pouquinho como que é feito essa colagem, ou se é parafusado, enfim. Mas nada mais é do que isso, a gente tem uma base, então, do painel, e em cima a gente tem as ripas. E aí, com isso, a gente vai ter uma variedade sobre as espessuras, né? E isso é uma parte que entra já na questão de valores, né? Então, como eu comecei mostrando pra vocês aqui, então eu tenho esse pedacinho aqui, né, ó, a prancha do MDF, tá? Ela é fininha. Só que aqui nesse exemplo, olha só, eu já tô vindo com uma outra prancha, tá vendo que ela é mais grossa? Isso aqui acaba encarecendo um pouquinho ele. E aí você vai ter essa variedade do painel, então, tanto das ripas, né, e dos afastamentos. E aí você pode, assim, liberar a imaginação. A gente pode usar ele nas paredes, como a gente costuma ver. Vou deixar algumas imagens de exemplo aqui pra vocês. A gente pode colocar esses painéis em portas, em cabeceiras de cama, em teto, que é a coisa mais linda do mundo, né? O pessoal hoje em dia tem usado bastante, né? A parede que acaba depois virando ali, subindo ali no teto também. E aí também a parte da instalação pode ser de várias maneiras. Normalmente a gente vê muito ele instalado assim, alongado. Mas a gente também pode usar ele assim, na horizontal. Depende ali do mood, né? O que você quer transmitir para o seu espaço, né? O que eu mais uso aqui no escritório também é ele aqui, ó, na vertical, alongado. Gosto de usar bastante ele assim, porque ele dá a sensação de um pé direito mais alto, né? Isso é uma boa dica. Você que tem ali um pé direito mais baixo, né? A gente às vezes colocar uma parede ali, um painel assim, ripado, na vertical, ele alonga essa parede, né? Dá a sensação que a gente tá num ambiente com o pé direito mais alto. A gente fala painel ripado de madeira, né? Mas lembrando, se você quer fazer em madeira, a gente precisa escolher uma boa madeira. E também os cuidados com essa madeira precisam ser maiores. Então, tem que ser uma madeira de boa qualidade. E essa madeira, como qualquer madeira que a gente usa num deck, enfim, ela precisa ser tratada. Então, quando é um painel ripado de madeira, né, a gente precisa ter um cuidado maior. Mas, como eu já disse aqui no escritório, que a gente mais usa é o painel em MDF. A gente fala, um painel ripado de madeira, mas a gente tá falando aqui do MDF, né? Isso aí a gente vai especificar lá depois na parte executiva, né, do pessoal que for fazer esse painel pra gente, tá? E no mesmo sentido do material, quando a gente fala ripado de madeira, já vem a corzinha da madeira natural. Mas como nesse exemplo aqui que eu mostrei pra vocês, olha só, no branco, e olha só a diferença, né? A ripa aqui no branco e o fundo de outra cor, com outro MDF de outra cor. Então assim, a gente pode brincar.
também, como eu já falei, né, vai ser tudo especificado depois na parte executiva. Painel ripado de madeira. Só que a gente depois vai especificar que tipo de madeira que é, se é o MDF, qual folha de madeira que ele vai ter, né? Ou se vai ser de outra cor, como nesse exemplo aqui. E assim, né, o porquê que eu gosto muito, né, desse elemento. Ele dá um aconchego para casa, né? Como eu disse, eu amo madeira, a madeira ela dá esse aconchego, esse calor, né, no ambiente. E o painel de madeira ele dá essa sensação pra gente, né? E é algo que assim, a gente vê que daqui uns anos você vai olhar para esse painel e você vai falar, ai, não faz mais sentido, sabe? É uma coisa assim, atemporal. A gente sabe que vai ser levado aí por muito tempo. Mas claro, gente, gosto é gosto, né? Às vezes você compra ali uma poltrona, daqui um mês fala, ah, já não gosto mais, acho que eu fiz uma compra errada. Mesma coisa com o painel, né? Mas, como eu já disse, painel, ele é um investimento um pouquinho mais alto. Mas então como é que esse painel é feito, Isabela, né? Como eu já comecei falando. Embaixo a gente tem então, né, essa prancha, a gente tem o MDF. E em cima a gente vem com essas ripas, que aí você vai escolhendo, né, junto com o seu arquiteto, no seu projeto, essa separação de uma ripa para outra, né, a elevação e tudo mais. Como eu tô falando aqui como é o MDF, na hora que a gente corta o MDF, né, pra gente poder colocar as ripas, o que a gente precisa lembrar? Que as laterais, olha só, a gente precisa colocar uma fita de borda para dar acabamento, ó, para todos os lados ficarem com a carinha de madeira. Tem um exemplo aqui na minha mão, ó. Esse ladinho, ó, tá vendo que a gente tá com a mesma madeira que tá aqui? Então, isso daqui a gente precisou colocar uma fita de borda. Por quê, ó? O MDF, na hora que você corta, ele fica com a carinha do material, do MDF. Então, isso é uma coisa que entra nesse custo, né? A gente precisa depois fazer esse acabamento aqui, ó, de fita de borda em todas as ripinhas, ó. Pra elas ficarem com a mesma característica, tá bom? E como que é feito, né, essa instalação? Gente, depende muito, pode ser feita de várias maneiras. Eu vou falar algumas aqui mais convencionais que a gente acaba usando para instalar esse tipo de painel. Bom, a mais comum, como eu já comecei falando, é você colar esse painel na parede. Então, o painel vem assim, pronto ou não, depende do tamanho do seu painel, depende do tamanho da sua parede, depende como que esse painel vai entrar na sua casa, né? E ele vai ser, aqui a gente tem a nossa parede, e ele vai ser colado aqui. Porém, quando esse painel ele é colado, ele não dá tanta liberdade pra gente. Ele realmente vai ser apenas um painel decorativo. Vamos supor que você precisa passar uma fiação por trás desse painel, né? Aí não dá pra gente colar ele, né? Senão a gente não consegue passar a fiação aqui por trás, tá bom? Então, se é apenas algo decorativo, a gente pode colar esse painel, que é a maneira mais simples e que isso acaba também deixando mais barato o seu projeto. Outra maneira, então, né, da gente poder fixar esse painel vai ser parafusando ele. Como que a gente faz, né? Aqui, olha só, onde a gente tem os frisos, é onde a gente vai parafusar. Então, aqui, ó, a gente coloca os parafusos pra gente conseguir parafusar ele ali na parede. E depois, parafusado, tudo certinho, a gente vem com a fita de borda, igual eu dei o exemplo aqui dessas ripas nas laterais, né? Pra poder esconder esses parafusos. Esse daqui meu não é parafusado, tá tudo coladinho as ripas, então eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas um probleminha desse parafusado é que se você tem toque, que você fica olhando os detalhes, não fica tão bacana, né? Porque em cima dessa fita de borda você vai ver aquela elevaçãozinha, sabe? Do parafuso. De longe, tranquilo, né? E aí você já consegue também pensar na hora do projeto. Bom, se ele vai ser colado e vai ter essas elevações ali, vamos deixar mais juntinho aqui as ripas, né? Pra de longe a gente não ver, só de perto mesmo que você vai conseguir enxergar. Mas se mesmo assim você não gosta desse tipo de acabamento, não dá pra ser colado o seu painel. Outra maneira também que a gente pode usar esse painel parafusado, tanto na parede quanto no forro também, a gente deixa algumas ripas faltando estrategicamente. Então, aqui na parte do projeto, na hora de a gente especificar, fazer o executivo, junto com o pessoal do gesso, né? Dependendo desse forro que a gente vai colocar, a gente precisa pensar junto aonde que vai ser parafusado esse painel. Por quê? A gente deixa algumas ripas faltando e aí o painel, aqui a gente vai ter o nosso forro, ó, pensa que aqui tá o forro, certo? A gente parafusa exatamente aonde aqui em cima vai ter a estrutura. Então, pensa que aqui, ó, esse aqui de cima é a estrutura do nosso forro, tá certo? E a gente vai deixar essa ripinha aqui, ó, faltando. Então, pensa que essa aqui é a estrutura do nosso forro, tá? E essa ripa tá faltando. O que acontece? Quando esse painel aqui, ele vai vir para ser parafusado, a gente parafusa estrategicamente bem aqui, ó,
na estrutura do forro. Porque depois que ele tiver parafusado, a gente vem então com a ripa por cima. Então a gente não consegue ver o parafuso, né? Que é isso que deixa um aspecto não tão legal, né? Quando o parafuso fica ali do ladinho do friso e a gente fica vendo ele, né? Mesmo com a fita de borda a gente consegue ver ele. Então essa é uma maneira muito bacana também. Então tem que ser tudo bem pensado, calculado, onde que vai estar a estrutura desse forro, o sentido que vai estar a estrutura, pra gente poder deixar a ripinha que vai ali faltando, pra gente conseguir parafusar e a ripa depois vem por cima e esconde tudo. Isso, gente, tanto no forro quanto também na parede. Vamos voltar para o exemplo lá da fiação. Se você vai usar esse painel aqui para colocar sua televisão e você precisa, né, passar a fiação por trás dele, vai ser a mesma situação. Nós vamos ter a nossa paredinha aqui, olha só. Na nossa parede a gente vai ter essas estruturas, né, olha só, para poder segurar o nosso painel. E o painel vai vir na frente dessa estrutura, certo? E a mesma situação que eu expliquei no forro, né? A gente vai deixar algumas ripas aqui faltando, que é onde a gente vai conseguir parafusar o painel, essa parte de trás, na nossa estrutura, certo? Painel colado. E aí, Isabela, como que a gente faz para colocar as ripas? Depois que o painel estiver ali fixado, né, parafusado na estrutura, a gente vem com alguns pinos nesse painel. Pinos estrategicamente, tá? Aonde a gente vai colocar as ripas que estão faltando. Porque essas ripas aqui, elas vão receber um furo, onde a gente vai encaixar nesse pino que já tá fixado no nosso painel. E com isso, o painel tá ali bem certinho, estruturado, fiação passando por trás e nenhum parafuso à mostra. Ou também um tipo muito utilizado também é o macho e fêmea, onde a gente tem um encontro ali de uma cava na outra pra gente conseguir fixar esse painel. Eu vou deixar alguns exemplos aqui também, algumas imagens para vocês conseguirem visualizar, porque só falando é complicado, né? Valores, vamos falar sobre valores, né, Isabela? Por que o painel de madeira é tão caro, Isabela? Como o vídeo todo já tá explicando, gente. Olha todo o trabalhão que a gente precisa aí para poder fazer esse painel de madeira, né? Então, como eu disse, vai depender muito também da base desse seu painel. Eu posso fazer, dependendo do que você quer fazer, eu vou precisar de um painel de uma base maior. Tá vendo que tem dois aqui, ó, colado um no outro? Isso acaba encarecendo, certo? Outra coisa que encarece também são as nossas ripas, né? Então, tanto a largura da minha ripa quanto a espessura dela acaba encarecendo. É mais madeira, é o MDF que eu tô utilizando. O que acontece também? Mais fita de borda, que é o que eu falei pra vocês, pra dar o acabamento. Se a sua ripa aqui, ela for muito elevada, olha só, como essa, a minha fita de borda aqui, ó, nesse caso aqui eu vou ter que usar mais fita de borda do que, ó, nesse caso aqui. Então, olha só, nesse caso, a minha fita de borda aqui, ó, eu precisei usar mais fita de borda do que nesse caso aqui, que a minha ripa, ela tá um pouquinho menor. Outra coisa que encarece também, vai depender também da largura do friso que você vai deixar. Pensa comigo, se a gente pegar cada ripinha e deixar uma bem coladinha na outra, e você tem um painel extenso, até você acabar com esse seu painel, você vai ter que colocar muita ripa. Então a gente pensa ali, ó, estrategicamente, a largura dessa nossa ripa, né, quanto que ela vai ter, e também já pensa exatamente aqui também, ó, no espaçamento que a gente vai deixar no nosso painel, porque se a nossa ripa for muito pequenininha e a gente quiser colocar uma bem pertinho da outra, a gente vai usar muita madeira para poder fechar essa base aqui de trás do nosso painel. Só que tudo também depende do efeito, o que você quer mostrar no seu ambiente, qual a sensação que você quer dar. E claro, né, gente, mão de obra. Quanto mais difícil, quanto mais técnica o seu ripado precisar, mais caro vai ser a mão de obra. O colado, mais simples, mão de obra consegue ali ser um pouquinho mais barato. Se precisar de uma estrutura ali atrás, a mão de obra vai ter que trabalhar ali mais um pouquinho. Mão de obra mais cara. Então, assim, tudo realmente depende do que você quer. Qual é o sentido do seu painel no seu ambiente? Eu fiz aqui mais ou menos uma média pra vocês, né, do que eu costumo trabalhar aqui na minha cidade, tá, gente? Lembrando que eu sou do interior de São Paulo. Isso vai variar aí dependendo do lugar que você mora, desde cidade, estado, dependendo até do bairro que você mora ali, o pessoal que você trabalha, a gente vai variar os preços. Mas, como eu tinha muita raiva, quando eu assisti alguns vídeos no YouTube, eu queria saber o preço e ninguém falava, eu vou falar assim uma média, mais ou menos, que eu levantei aqui do escritório para falar para vocês. Então, vamos pensar aí que a gente tem uma parede de 3 metros de largura, tá? Por 3 metros de altura. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado em
junho de 2022, certo? Então, uma parede de 3 metros de largura por 3 metros de altura. Só o painel, que a gente fez a cotação aqui, só a parte de trás, sem as ripas, tá, gente? Só esse painel, com essas medidas que eu falei pra vocês, em média, R$3.000. Em média, tá, gente? Como eu disse, diversos fatores. Dependendo do local que você mora, vai ser outro preço. E também dependendo de como que vai ser esse painel. Se vai ser mais fino, se vai ser mais grosso, se ele vai ser liso, se ele vai ser de madeira. Enfim, é uma média. Então, esse valor só o painel. Agora, as ripas, tá, gente? As ripas, essa aqui que vai por cima, tá? Vamos usar uma ripa aí, normalmente aqui no escritório, o que a gente faz? A ripa de 2,5, tá? De largura. O espaçamento a gente gosta de usar o mesmo também, 2,5. E aqui a altura dele, eu não gosto de usar assim tão elevado, só em casos especiais mesmo. Mas aí aqui a altura, eu sempre faço a altura um pouquinho menor do que essa largura, né? E o espaçamento que eu já fiz, para dar essa sensação, ó, bem bacana, ó, tá vendo? Parece que tá tudo bem juntinho, bem coladinho. Então, eu uso aqui uma altura de 1,5 mais ou menos. Com isso, menos fita de borda também. Esse painel já foi para R$5.600. Uma parede de 3 por 3, tá? R$5.600. Lembrando que eu usei uma base aqui também, mais fina também, um painel que vai ser colado, o painel mais simples de todos, tá, gente? Uma média, uma base que eu fiz aqui conforme o escritório trabalha. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos de quanto que custa aí um painel de MDF, tá, gente? Se você não tem tudo isso para investir, tá, gente, num painel de madeira, hoje o mercado vem com muita variação aí de materiais pra gente substituir esse painel. Hoje em dia a gente já tem MDF que imita um ripado. Eu vou ver se eu tenho aqui nas minhas amostrinhas para mostrar para vocês, tá? Mas é uma das opções também pra gente poder utilizar. Vai ser simplesmente um painel simples e ele vai ter o desenho. Eu já usei, né, gente? Eu já usei aqui em um projeto meu que já tem vídeo até no canal. Vou deixar aqui pra vocês assistirem, tá? Então, ele é um painel simples de madeira, mas que nele vem, né, ele tá ali projetado as ripas, né? De longe você fala que é um painel ali todinho de madeira com elevação, mas ele é um painel liso. Tem outro vídeo aqui no canal também que eu já gravei pra vocês, que hoje em dia a gente tem também os porcelanatos que imitam esse painel de madeira. Então, se às vezes você quer colocar ali numa cozinha, né, esse painel ripado de madeira, mas você não consegue investir ou porque você tem medo de estragar esse painel, hoje em dia a gente também tem as opções dos porcelanatos que imitam o painel. Além disso, gente, tem também os papéis de parede. Gente, tem um mais perfeito que o outro, que você às vezes colocar num lavabo, colocar ali numa parede menor, fica idêntico. Você fala que é o painel de madeira. Ah, Isabela, mas e para área externa? O que dá pra gente usar, né? Bom, MDF não é indicado pra gente conseguir colocar ali na sua fachada, certo? Então, o que a gente costuma usar? Ou a madeira mesmo, tá? Madeira maciça ali, que aguente firme, mas sempre lembrando que você vai precisar sempre tratar dessa madeira. Ou o porcelanato, como eu já dei o exemplo aqui. O alumínio, também a gente consegue fazer muita coisa com alumínio ali pra fachada. E o ACM, né? Então, se você quer investir ali, se você quer esse ripado ali pra sua fachada, que vai ficar numa área totalmente descoberta, que vai ter muito raio de sol ali pegando nele, vamos partir para esse outro tipo de material. Então, ACM, alumínio, o porcelanato e também a madeira mesmo. Isabelle, como que eu limpo esse painel ripado? Eu tenho neura com limpeza, depois eu vou ficar vendo as poeiras ali no meio. Como que eu faço para limpar? Gente, nada como um paninho úmido, né? Espanador aqui para dar uma limpadinha, ó, para entrar aqui no meio, é a melhor coisa que tem, né? Quando a gente tem essa ripa, olha só, um pouquinho mais profunda, fica um pouquinho mais difícil, por isso do espanador. Mas quando a gente tem assim, ó, essa ripa, ó, que a gente tem uma largura um pouquinho maior, né? E ele não é tão profundo assim, um paninho úmido limpa tudo, né? E pra limpar, então, os que estão assim, ó, na vertical é mais fácil de limpar também do que os ali na horizontal. E assim, gente, com o seu arquiteto você pode soltar a imaginação, né? Você pode, como a gente tem aqui, ó, o fundo pode ser de outra cor, ou você pode fazer, ó, tudo da mesma cor. Aqui no meio a gente pode colocar alguns filetes de alumínio de outras cores que a gente tá usando muito agora. Então assim, tudo vai depender mesmo do porquê que você tá colocando esse painel, qual que é a sensação que você quer passar pro seu espaço e também o quanto você quer investir num painel de madeira. Bom, gente, então era isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje. Vocês me perguntaram muito sobre o painel ripado, né? Tem uma obra aqui que a gente usou um painel ripado maravilhoso
Quando eu for gravar a obra pra vocês, eu vou contar ali bem certinho como que foi esse painel. Então fica ligadinho aqui no meu canal. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixa seu like. Ative as notificações, que se você não ativar, o YouTube não vai te avisar que tem vídeo novo aqui. Me sigam também lá no Instagram. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Tchau!